pessoal, eu sou o Chefe Jalta e é um prazer ter vocês aqui com a gente. Queria convidar vocês que a gente está começando com o canal do YouTube. A gente vai ter muita receita bacana aqui, muitos cortes. E eu quero trazer um pouco dos bastidores que tem no restaurante para a cozinha da sua casa. Então, você pegar aquele prato que você quer, tá aí na geladeira, ingrediente, e você poder reinventar esse prato e fazer um prato de restaurante na sua casa e surpreender toda a sua família. Então, eu quero convidar você para acompanhar o nosso canal no YouTube, acompanhar toda essa nossa trajetória, que a gente vai começar aí com coisa muito legal, com coisa muito bacana. E a gente vai estar fazendo várias dicas de tudo que acontece dentro de uma cozinha. E você pode estar ajudando a gente. Inscreva no nosso canal, siga, compartilha, ativa o sininho e comente lá. Fala o que você está querendo, qual a sua dúvida. Manda pra gente tudo que você tem de dúvida, que a gente vai fazer o possível para estar tirando e gravando para vocês e levando esse conteúdo maravilhoso. Vamos começar hoje com os cortes básicos, né, que a gente tem na culinária. Primeiro a gente tira as pontas da cenoura e a gente vai fazer alguns cortes tradicionais. A primeira coisa que a gente faz quando a gente tem um produto cilíndrico é a gente procurar segurança aqui na peça, aqui na tábua. Então isso a primeira coisa que tem que fazer é cortar ele aqui no meio ou no tamanho que você quer fazer já para o seu corte. E você já procurar uma angulação aqui para você ter uma base de segurança. Essa é a sua base de segurança agora, porque ela agora não roda mais. Então, a partir disso aqui, a gente consegue fazer diversos cortes. O primeiro que a gente vai fazer é um corte maior, que é o bâtonnet. Esse corte, todo corte ele vai derivar para um outro corte, né? Então a gente vai angular todos os lados aqui dele para poder ele ficar bem uniforme. E aqui a gente já consegue fazer um corte maior, que é o bâtonnet. Esse bâtonnet ele nada mais do que um corte aí, mais ou menos com de 3 milímetros, que a gente usa para produtos mais rústicos, né? A gente vai servir cozimentos mais longos. Então, aqui é o bâtonnet. Desse bâtonnet, se nós pegarmos e fizer um quadrado desse bâtonnet, a gente tem a macedânia, que é isso aqui. Certo? Também na parte dos cortes, a gente está na parte primeiro dos bastões, né, e dos cubos. Então a gente fez um cubo ali mais ou menos de 6 milímetros e a gente vai ter agora um corte que a gente usa muito para batata palito, né, que é o corte batom. Aí a gente corta ele todo na transversal e com 7 centímetros mais ou menos de comprimento. E a gente tem as batatas, né? For fazer batata palito. Esse, conforme você for diminuindo, a gente tem uma cocção mais lenta. E agora ele é um pouco menor, ele é francês jardiniere e aqui jardineira, né? A gente usa para fazer jardineira, arroz. Vai tirar agora a nossa famosa julienne. Julienne são cubos que a gente vai fazer, a gente corta eles de 1,5 milímetro. A gente vai pegar aqui e vai fazer ele bem fininho. Aqui sempre, para a faca não machucar, esconde o dedão. A faca aqui segura aqui e a faca encosta aqui, porque aí você não corre risco de cortar o dedo. Então aqui você está fazendo o julienne, um corte muito tradicional, um dos mais tradicionais. E desse julienne a gente faz um outro muito tradicional, que é o Bruno Weiss. E um outro corte também muito usado é o rondelli. Então o rondelli, a gente vai fazer fatias finas. Na culinária, fatiar finamente qualquer tipo de produto, o nome se diz émincé. Então você pode fatiar ele fina
se você for fazer um prato uniforme, sempre com fatias finas, ou você pode fazer fatias mais grossas. Então, o que a gente vai estar mostrando agora é o corte chiffonade. Esse corte é mais utilizado para as folhas, né, para hortaliças, para repolho. Então, o ideal é a gente tirar essa parte aqui, né? Quem gosta de uma cozinha mais rústica, a gente pode estar colocando essa parte também, que não tem problema nenhum. Isso aqui também vai para molho, né, vira caldo. Mas o ideal é uma comida, uma cozinha mais delicada, uma cozinha mais uma alta gastronomia, a gente tira essa parte aqui. Então aqui a gente vai fazer, vai enrolar, né, essa folha aqui, essa folhagem toda. Aqui a gente normalmente pode fazer um corte aqui no meio, para depois as pontas a gente reutilizar. E aqui a gente vai fazer o chiffonade, que são fatias finas. Você pode fazer um chiffonade também mais grosso. Ele tem 3 tamanhos. Todas as nossas hortaliças, a gente escolhe tudo com muito carinho lá no Green Fruit. Green Fruit Supermercado, aqui em Araruama, região dos Lagos. Então, só produtos de qualidade. O alho poró, a gente normalmente tira toda essa extensão dele e a gente utiliza mais essas partes, né? Então, aqui a gente pode estar fazendo uma base que a gente pode fazer para vários caldos. O caldo principal que a gente usa, que aqui já tem uma base quase, que é o merripoá, que a gente faz uma base de cenoura, salsão, cebola, alho poró. E aqui a gente tem o corte que eu falei agora, o emancê. Se eu deixar ele mais rústico, a gente utiliza ele no nosso merripoá. Então a gente vai começar agora, a gente vai fazer um risoto, né, uma base de um risoto. E para uma base do risoto a gente precisa fazer um caldo de legume. Esse caldo de legume, que a gente vai botar um merripoá com buquê garni. Buquê garni é um buquê de ervas aromáticas. Você pode usar tudo que você tem já na sua casa, de ervas aromáticas, tomilho, sálvia, alecrim, alho poró, folha do alho poró, louro. Então o que eu tenho em casa hoje, que acabou o pessoal do Green Fruit mandou pra gente, a gente não tinha sálvia, sálvia é muito importante, dá um sabor muito bom, mas a gente está usando hoje tomilho, alecrim, está usando o alho poró e não podia deixar as folhas de louro selecionadas da portuguesa. E a gente faz esse buquê. Isso aqui é realmente um buquê de ervas aromáticas. A gente guarda tudo aqui dentro e é um buquê garni, se diz no francês. A gente fecha ele. Aqui a gente tem a base que a gente do nosso caldo de legumes, que é o salsão, cebola, cenoura e alho poró. Aqui a gente vai fazer um risoto. Começar agora com um risoto clássico. A primeira coisa que muita gente acaba hoje não fazendo, e a gente aprende aí um pouquinho, é fazer a torrefação dos grãos. A gente coloca o arroz sem nenhum tipo de óleo, sem nada, sem cebola. E quando que a gente sabe que o arroz, a torrefação dele foi bem feita, desses grãos aqui? A gente vai deixar ele no fogo. O jeito mais fácil da gente saber é a gente pegar aqui o grão, segurar. Não conseguiu segurar o grão, está bem quente, é o momento de desligar e fazer o restante de todo o preparo. Evaporação aqui. Evaporou. A gente começa a entrar no nosso. Continuando a receita aqui, a gente vai estar usando um bife de chorizo da linha 700, que é do meu parceiro aqui da R3M, aqui de Araruama, BN Carnes, tem esse corte especial lá para atender a todos vocês.
Obrigado, BN. Obrigado, R3N. Aqui, pessoal, a gente tem dois tipos de corte que a gente pode estar fazendo para essa carne. Esse aqui é um bife de chorizo, a gente pode cortar ele aqui, certo? A gente vai ter um corte depois contra as fibras dele e aqui a favor das fibras. Então aqui a gente vai ter o bife de chorizo nessa parte. Eu gosto de cortar todos eles com 2 dedos mais ou menos. Faca molada não passa vergonha. Agora nós vamos para a parte principal, que é a parte do empratamento e do corte da carne, para ver se, primeira coisa, se o ponto dela tá no ponto do chefe. Esse é o ponto do chefe, para mim, certinho. Eu acabei usando um risoto do que a gente fez hoje, o Bruno Wise, do que a gente usou. Então a gente tem um risoto de cenoura, alho poró, da cebola, e a gente vai fazer, como eu falei, a gente pode usar sempre tudo que a gente tem para nunca desperdiçar nada. Aqui no próprio caldo da carne a gente fez um molho de cogumelo Paris com uma mostarda em grãos. E aqui a gente vai colocar a nossa carne. Pode fazer uma decoração com o próprio um tomilho ou uma erva fresca que você tiver, ou se você quiser você pode utilizar essa erva aqui que a gente utilizou. Ela fica muito crocante, que a gente utilizou na manteiga. Ela dá uma crocância maravilhosa no prato. Então esse é o nosso prato, é um risoto que a gente usou do nosso merripuá, um molho de mostarda com cogumelo Paris e um chorizo. Receita boa a gente tem que provar, né? Mostrar que se o prato realmente... E uma dica que eu falo pra vocês, quando todo mundo for fazer um prato, prove ele. Pode provar por etapas, mas prove ele. O que ele leva no prato, ó, cogumelo, o molho e o risoto junto. Porque quando o chefe, qualquer outra pessoa faz um prato, ele faz pensando na explosão de sabores, no que tem junto, os ingredientes juntos. Esquece. Segue lá, gente, que vai ter muita receita legal.